put them on hydroxychloroquine, I put them on zinc, I put them on Zitromax, and they're all well. For the past few months, I've taken care of over 350 patients. We've not lost one. Not a diabetic, not a somebody with high blood pressure, not somebody with asthma, not an old person. We've not lost one patient. And on top of that, I've put myself, my staff, and many doctors that I know on hydroxychloroquine for prevention, because by the very mechanism of action, it works early and as a prophylaxis. We see patients, 10 to 15 COVID patients every day. We give them breathing treatments, we only wear surgical masks. None of us has gotten sick. It works. Essa é a doutora Stella Immanuel, uma médica camaronesa norte-americana. Na metade de 2020, mais ou menos, eu publiquei esse vídeo dela em 2 ou 3 redes sociais, dentre elas o YouTube, o Facebook e parece que o Instagram, não recordo bem. Eu tive problemas por ter publicado esse vídeo. O vídeo foi imediatamente removido de todas, eu tive ameaça de suspensão da conta, eu em uma das redes sociais fiquei suspenso, se não me engano, 3 dias, e foi me informado que isso era falso e era desinformação. Eu, na época, fiquei pensando, poxa, ela é uma médica, ela está tratando do Covid, ela está na linha de frente, ela está dando informações que a equipe dela, ela própria, toma essa medicação. E que ela tem dezenas de pacientes que fazem uso e estão curados. Mas as redes sociais, o sistema removeu e ameaçou. Isso é desinformação, você vai ser banido definitivamente se continuar. Eu preservei esse vídeo, tá? Isso foi na metade de 2020, nós estamos em agosto de 2026. E foi bom ter guardado. Eu tinha comigo que esse vídeo ia servir, porque o tempo é o senhor da razão. Eu quero esclarecer que esse vídeo não é sobre política, não é sobre ideologia, não é sobre direita ou esquerda, candidato A ou B, político B ou C. É sobre razão, é sobre coerência. Eu não estou aqui defendendo ninguém. Eu estou querendo fazer justiça. O tempo é o senhor da razão. Quem dizia que a hidroxicloroquina que eu tomei, a ivermectina que eu tomei, era ineficaz e fazia mal, mentiu. Muitos, na época, que falavam contra ela, demonizavam ela, faziam uso no escondido. Essa sabatina aí desse projeto de Satanás aí, esse Dr. Fauci, Anthony Fauci, que invocou a 5ª emenda 111 vezes, ou seja, se reservou o direito constitucional de não responder, embora ele tivesse um perdão dado pelo Biden, antes do Biden deixar o governo, no último dia, deu um perdão, um indulto, a troco do quê? Se o Fauci, em teoria, não tinha feito nada. Então ganhou um perdão por quê? A prevenção? Sabiam que algo que ele tinha feito, que fazia parte, e já deram o perdão quando a coisa estourasse, se estourasse. É tudo assim, descarado. Então, o diário desse sujeito, ele foi o oráculo. Ele ditava o que ia acontecer no mundo, porque ele nos Estados Unidos dizia para ter distanciamento social, para usar as focinheiras na cara, que a ivermectina e a hidroxicloroquina não serviam, e que as picadas era o único meio. Hoje, baseado nos diários dele que vieram a público, mostra-se que o que ele falava e o que ele achava de fato era uma contradição total. Não só o que ele falava, mas também, hoje se sabe, se é só procurar, que as focinheiras eram ineficazes. Eu quero dizer que eu não usava essa porcaria. Só quando eu estava de frente com alguma autoridade, para evitar problema, um guarda, alguma coisa, eu fingia que punha. Quando eu ia caminhar, correr ao ar livre, eu usar aquilo. Ar fresco, ar puro, você respirando o seu próprio gás carbônico. Como é que as pessoas aceitaram barbaridades como essa? Pessoas numa praia, ao ar livre, sendo presas. Pare pra pensar. Comércios, sem ninguém dentro, sendo fechados porque estavam abertos. Procurem lembrar quem eram as autoridades que apoiavam isso. Pessoas que não eram médicas, não eram da área, e burocratas que se punham acima. Médicos, basta procurar, foram perseguidos, ridicularizados, porque andavam contra o sistema. E o presidente Bolsonaro, na época, disse que, sabiamente, como é a Constituição, inclusive brasileira, você não pode ser exposto a nenhum experimento sem o seu consentimento. O que foi feito? Ele falou, olha, a vacina tem que ser... A pessoa tem que querer. Você não pode impor. E ele foi demonizado. Pois bem, ele citou também dos efeitos colaterais, que as fabricantes diziam que não se responsabilizavam por nada que viesse a ter. Eu não tomei. Tentei fazer o melhor de mim, avisar as pessoas a quem eu amo e as pessoas a quem eu gosto, para porem a mão na consciência e não fazerem. É claro que eu não tive sucesso na maioria dos casos, mas eu oro por essas pessoas, que Deus proteja, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Então a tática foi instalar o pânico e o medo. Eu lembro da minha mãe, que mora longe de mim, num determinado dia ela fez uma ligação para mim, primeiro meu pai, depois ela, tentando me convencer a tomar a tal da picada. Ai, filho, pelo amor de Deus, porque passou na televisão, porque tá assim, se pegar vai acontecer isso. Eu falei, mãe, eu te entendo, mas assim, você não sabe. Você tá movida pelo pânico, você não sabe o que você tá fazendo, eu lamento que vocês fizeram isso aí. Meus irmãos, aquela coisa, não, tem que fazer porque o médico falou, tudo bem. Só que eu tinha médicos aqui, onde eu estou, que diziam pra mim, off, não tome isso. Nós temos a imunidade natural, que não estão falando. Tome sol, faça exercícios, vitamina D, imunidade natural, sempre foi assim. Era o que eu fazia. A mídia
que aliás não está falando nada, aqui no Brasil pelo menos ela não abre a boca pra falar sobre essa questão da sabatina do Dr. Fauci lá nos Estados Unidos, não fala nada. Como se ela não tivesse acontecendo. Por quê? Porque a mídia pensa que o brasileiro realmente é idiota. Pensa não, tem certeza. Não vou dizer 100% das pessoas, mas eles têm certeza que a maioria esmagadora é. E se até hoje, mesmo com as provas aparecendo, tem gente que ainda questiona por razão ideológica, meu amigo, se até hoje você tá nessa, você não gosta do Bolsonaro, então se esse cara, o que ele tá mostrando, o que os diários do Fauci corroboram que o Bolsonaro estava certo, então você não pode concordar porque você não gosta do Bolsonaro. Mesmo que você sabe que tá errado, você faz uma negação. Bom, eu estou vendo quem são os negacionistas, quem são os genocidas, né? Quem são os contra a ciência. Usava-se o rótulo de a ciência. Não, a ciência não falou nada. Pessoas usaram o nome da ciência. Essa história de que não pode contradizer a ciência, eu não sou cientista, mas você vê cientistas sérios que dizem que a ciência é feita de questionamentos, que já existiram remédios que foram usados, que os médicos prescreviam, que depois foi descoberto os problemas, teve que tirar da circulação. Então, é uma coisa que está sempre mudando, está sempre sendo descoberto. Não existe essa coisa de dogma. É assim e ninguém questiona. Pelo amor de Deus. Isso é pior que uma seita. Então, se até hoje, com tudo aparecendo, você ainda faz uma negação porque você não gosta desse ou daquele, você é caso perdido. Se você reconhece, mesmo a contragosto, que é verdade, já é uma esperança. Mas pra mim não tem novidade nenhuma. Eu só tinha comigo no meu coração que o tempo é o senhor da razão, que a verdade ia aparecer. Mas não se empolgue. A gente nunca pergunta, as pessoas não perguntam por que agora, só agora isso está sendo levado a público. Eu não sei. Isso estava tudo lá, ok? Como foi levado a público e por que foi levado a público, eu não sei. Não pense que tem mocinhos, tá? Existem os mocinhos e os bandidos, não. Estão talvez mostrando parte da verdade para ocultar uma outra parte, ou para preparar para o que vai vir, eu não sei. Eu só sei que o mundo jaz no maligno, isso não é conversa de religioso, de fanatismo, de fé, nada disso, mas é fato, o mundo jaz no maligno. Você vê que a humanidade, que tem um planeta inteiro a seu dispor, poderia todo mundo viver muito bem, e sem violência, sem nada, e o que o ser humano faz com o próprio planeta e com a própria espécie. Então, desde sempre. Então, assim, o mundo jaz no maligno, o ser humano é imperfeito, é belicista, é tudo de ruim, eu me incluo nisso, mas tem aqueles que acordaram e se policiam, e temem ao Criador. Outros não, acham que são Deus de si só. Enfim, eu acredito que mais coisas vão aparecer, mas aqui eu não tô me vangloriando e nem peço pra vocês não fazerem isso, tá? Isso foi assim, levado a público por algum motivo. Não foi porque são bonzinhos. Isso tudo era sabido, agora é público. A única coisa que eu sempre falo e volto a dizer, o que é chamado de teoria da conspiração, quase sempre é uma verdade que foi a público antes do tempo, ou não era pra ter ido a público. Então o que você faz? Você rotula, isso é teoria da conspiração. Isso que eu tô falando agora aqui, picadinha, hidroxicloroquina, ivermectina, se você falasse essa palavra, o vídeo caía, o vídeo era restrito, você não podia falar. Isso é liberdade? Se um cara tá falando besteira, ele que passe vergonha. Qual é essa preocupação de calar quem fala besteira? Tem algo errado, ninguém chuta cachorro morto. Se alguém tá chutando é porque tem, talvez esteja vivo ou oferece perigo. Então as pessoas não veem isso, todo mundo tá preso em ideologia, direita ou esquerda, não gosta do Lula, não gosta do Bolsonaro e fica só naquilo. A coisa é muito maior que isso. Então quem tem razão tem que ser falado, e as coisas apareceram com relação a isso. E procure pensar, tá? Essa que era chamada de teoria da conspiração se mostrou uma realidade. E talvez hoje, coisas que ainda são chamadas disso, daqui a um tempo vão aparecer. Há quem vai reconhecer, há quem vai dizer eu já sabia, como eu sei, sem me vangloriar dessa questão toda aí, e aqueles que mesmo vendo vão fazer uma negação. Esse é o fanatismo, seja lá pelo que for, que cega a coerência e a inteligência. Esses são chamados os idiotas úteis, né? A bucha de canhão. Né? Esses são fanáticos e cegos à realidade. Mesmo que isso invoque a sua própria desgraça. É assim. Então é isso. O vídeo ficou um pouco longo, não era minha intenção, mas não tem como não falar num assunto desse, onde a gente sofre censura pra tudo, e de algo tão complexo que envolve toda a humanidade, em poucos minutos. Esse foi o maior genocídio da história moderna da humanidade. Planejado e com o consentimento de quem estava indo pro abate. Por meio da enganação, claro, aquela coisa, não sabem o que fazem. É isso. Deixa o vídeo aí pra vocês, pra quem quiser ver. Espero que dessa vez as plataformas não removam o vídeo da doutora Stella Immanuel, que falou somente a verdade. Ivermectina, hidroxicloroquina podiam ter evitado milhões de mortes pelo mundo se não tivessem sido proibidas. Mas a terapia genética experimental precisava ser vendida pelo sistema. Muitos tinham que lucrar com a desgraça e com a morte de milhões. Remédio barato. Quem quer querer? Tudo que eu tô falando aqui, se você pesquisar, tá tudo na internet, a sabatina do Dr. Fauci e outros especialistas aí que falam sobre isso. Não tem novidade nenhuma. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja. Hello, I'm Dr. Stella Immanuel. I'm a primary care physician in Houston, Texas. I actually went to medical school in West Africa, Nigeria, where I took care of malaria patients, treated them with hydroxychloroquine and stuff like that. So I'm actually used to these medications. I'm here because I have personally treated over 350 patients with COVID. Patients that have diabetes, patients that have high blood pressure, patients that have asthma, old people. I think my oldest patient is 92, 87-year-olds. And the result has been the same. I put them on hydroxychloroquine, I put them on zinc, I put them on Zitromax, and they're all well. For the past few months, I've taken care of over 350 patients. We've not lost one. Not a diabetic,
not a somebody with high blood pressure, not somebody with asthma, not an old person. We've not lost one patient. And on top of that, I put myself, my staff, and many doctors that I know on hydroxychloroquine for prevention, because by the very mechanism of action, it works early and as a prophylaxis. We see patients, 10 to 15 COVID patients every day. We give them breathing treatments. We only wear surgical masks. None of us has gotten sick. It works. So right now, I came here to Washington, D.C. to say, America, nobody needs to die. I'm upset. Why I'm upset is that I see people that cannot breathe. I see parents walk in. I see diabetics sit in my office knowing that this is a death sentence and they can't breathe. And I hug them and I tell them it's going to be okay. You're going to live. And we treat them and they live. None has died. So if some fake science, some person sponsored by all these fake pharma companies comes and say, oh, we've done studies and they found out that it doesn't work, I can tell you categorically it's fake science. I want to know who is sponsoring that study. I want to know who is behind it. Because there is no way I can treat 350 patients and counting and nobody is dead and they all did better. And then you're going to tell me that you treated 20 people, 40 people and it didn't work. This virus has a cure. It is called hydroxychloroquine, zinc, and Zithromax. I know people want to talk about masks. Hello? You don't need mask. There is a cure. I know they don't want to open schools. No, you don't need people to be locked down. There is prevention and there is a cure.